Nós vamos começar a entrevista com o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, e os 10 minutos passam a ser cronometrados a partir de agora. Boa noite, candidato. Boa noite, Bonner. Boa noite, Fátima. Ao longo da campanha, o senhor tem apresentado números muito bons do combate à criminalidade em São Paulo. No entanto, o Estado, hoje, pela terceira vez, desde o início de maio, foi aterrorizado por ataques de bandidos, comandados inclusive de dentro das cadeias. A pergunta é, em que aspecto o senhor considera que a política de segurança pública de São Paulo poderia servir de exemplo para o Brasil? Nós reduzimos, Bonner, de 1999 para cá, de 12.800 para 11.000, 10.000, 9, 8, terminamos no ano passado com 7.200 homicídios. Na capital, mais de 50%. Foram 90 mil criminosos tirados da rua e colocados nas prisões. Veja que não tem lógica. Ladrão não ataca a polícia. Ladrão foge da polícia e quer dinheiro, quer benefício material. Não tem sentido dar tiro em posto de gasolina, atacar a polícia, tocar fogo. Ele não ganha nada com isso. É um ataque terrorista nesse sentido. Exatamente. São ações de guerrilha, ações terroristas para quê? Para atemorizar o governo, o Ministério Público, aqueles que estão do lado da lei. E agora, nós não podemos retroagir, não devemos retroagir, temos o dever de enfrentar. Bom, certamente a população de São Paulo não há de esperar que o governo recue numa situação como essa. Mas, de qualquer maneira, a despeito do investimento e dos números que o senhor apresenta, o fato é que só na primeira ação, na primeira onda de atentados, foram mais de 100 mortes em São Paulo. A população certamente se pergunta o que é que permitiu que as coisas chegassem a este ponto, candidato, onde foi que houve falhas na política de segurança pública? Foram 500 presos no estado de São Paulo. Essa é uma luta permanente, que nós temos que vencer batalhas todo dia. E digo mais, essa é uma questão, Bonner, de caráter nacional. Você tem uma demonstração localizada aqui e ali, mas todas as grandes cidades brasileiras têm problema de segurança. E se é uma questão dos brasileiros, é uma questão do presidente da República. Eu, como candidato a presidente da República, não vou me omitir, vou estar à frente desse trabalho. Legislação, toda ela é federal, nós podemos melhorar a legislação para apertar o crime organizado, polícia de fronteira, porque atrás de tudo isso você tem tráfico de droga e tráfico de armas, e é importante o policiamento de fronteira, exército e polícia federal, recursos do Fundo de Segurança e do Fundo Penitenciário, inteligência, banco de dados. Pretendo assumir essa responsabilidade. Essa é hoje uma prioridade dos brasileiros e vai ser uma prioridade do meu governo. Não vou me omitir, não vou me esconder e vou liderar esse trabalho. A gente ouviu no início do jornal queixas em relação à falta de investimento do governo federal e o senhor voltou a falar nisso. Mas quando o senhor saiu do seu governo em São Paulo, havia uma sobra, dita pelo senhor, de 2 bilhões de reais. Esse dinheiro não dava para ser usado de alguma forma enquanto essas verbas federais não chegavam? Não, o Estado não tem sobra, Fátima. Nós investimos 9,5 bilhões por ano. 7,5 bilhões Secretaria de Segurança Pública e quase 2 bilhões a Secretaria da Administração Penitenciária. O que está vendo hoje é o crime organizado, verdadeiras máfias, né, tentando fazer o governo recuar, tentando até jogar a opinião pública contra o governo. E cabe a nós enfrentarmos, não ter medo de cara feia, enfrentar o problema, agir de forma firme, prestigiar a polícia e prender. Essa questão dessa noite já foram 12 presos, 2 mortos no combate e esses 12 vão dizer quem mandou. E você vai chegando à cúpula e colocar em penitenciário de segurança máxima. Candidato, o senhor defende um banho de ética na política brasileira, mas em 98 o senador Eduardo Azeredo do seu partido beneficiou-se do Valério Odotto. Por que o PSDB não teve com ele a mesma firmeza que acabou cobrando do governo Lula em relação ao mensalão? Olha, primeiro são coisas totalmente diferentes. Não. Eu não justifico erro, não tenho compromisso com erro e punição, Fátima, é para todo mundo. Pode ser de qualquer partido, inclusive do meu partido. Agora, mensalão é corrupção, é roubo. Coisa totalmente inadmissível. Mas no caso do governo de Minas, o que aconteceu também foi o uso de dinheiro público, porque no caso dos empréstimos feitos pelo senhor Marcos Valério, para ajudar na campanha de reeleição do governo Lula, oferecia como garantia desses empréstimos contratos que ele tinha com as secretarias de Estado. Isso também não é dinheiro público? Na realidade, responderá pelo ato dele. Não tenho compromisso com erro. Se houve erro,
eu acho que ele já se explicou, mas se houve erro, se ficar aprovado, vai responder por isso. Eu acho que o Brasil, nós temos que ser firmíssimos. Eu aprendi com meu pai, dinheiro público é sagrado. E hoje nós temos uma praga no Brasil, que é a tal da corrupção. Hoje mesmo acabou de ser divulgado, só no sanguessuga, 4 ministros envolvidos. Exclusivamente num caso de corrupção. Agora, candidato, durante a sua gestão à frente do governo de São Paulo, a Assembleia Legislativa de São Paulo deixou de levar adiante, por obra de seus aliados, por ação de seus aliados na Assembleia, 60 CPIs que investigariam acusações ao seu governo. Por que isso? Bonner, primeiro, a Assembleia é um outro poder, né? O governador não manda na Assembleia. Aliás, os nossos secretários de Estado, ao longo de 12 anos do mandato do Mário Covas e meu, sempre prestaram contas à sociedade paulista. Agora, essas 60 e tantos pedidos de CPI, você tem 4, 5 para a mesma coisa. Por exemplo, CPI para investigar a contaminação do solo, CPI do apito de futebol, CPI de multa de trânsito, tem CPI de tudo. A maioria nem se relaciona com o governo do Estado. E nós não podemos transformar a CPI em luta política. Hoje, qual a tese do PT? Antigamente era, somos diferentes de todos. Agora somos todos iguais. Não. Não somos todos iguais, não aceitamos isso. A Assembleia, se quiser, pode investigar o que quiser, até porque nosso governo é transparente, não temos nada a esconder. 12 anos de trabalho aprovado pelo povo de São Paulo. Candidato, você está falando em investigação? Durante o seu governo, as verbas de publicidade da nossa Caixa, elas foram usadas para anúncios em veículos pequenos de comunicação de aliados seus. Como fica essa questão para um candidato que pretende varrer a corrupção de Brasília? Olha, Fátima, primeiro, o governo do Estado, ele é o que menos investe em publicidade. São Paulo tem um orçamento de 81 bilhões de reais, maior que a Argentina, em termos de PIB, renda per capita, população, e gasta menos que municípios de capitais brasileiras. Os que menos gasta. Aliás, esse ano até menos do que o ano passado. A nossa Caixa é um banco que foi o primeiro a entrar no novo mercado, governança corporativa, transparência absoluta. Ela tem critérios próprios de publicidade, aliás, muito bem colocados e privilegiando grandes veículos de comunicação. Mas então o que teria havido no caso da nossa Caixa? Porque esses veículos eram pequenos, não tinham representatividade e ainda assim o senhor diz que com critérios técnicos eles foram escolhidos para os anúncios. E houve ainda outra irregularidade em relação a contas da nossa Caixa, porque as agências de publicidade durante 2 anos movimentaram aí dinheiro público, 200 milhões, 20 milhões, perdão, sem contrato. Bonner, é importante esclarecer isso até para o telespectador. Primeiro, essa questão do contrato. A nossa Caixa fez um contrato de publicidade, uma licitação, fazendo por 1 ano e meio, podendo prorrogar por mais 1 ano e meio. Portanto, era uma questão meramente burocrática. Se ela tivesse prorrogado e estava previsto no contrato a prorrogação, nenhum problema. Estava prevista a prorrogação. Houve um erro formal, nenhum prejuízo para a sociedade. Houve um erro formal. A própria nossa Caixa percebeu, olha, passaram-se alguns meses e o contrato não foi renovado. Ela mesma interrompeu o contrato, abriu uma sindicância, puniu o funcionário e abriu uma nova licitação. Mas nenhum prejuízo, uma questão burocrática. O contrato poderia ter sido prorrogado. Ele era previsto. Desculpe, candidato. E com relação à aposentadoria? O seu partido aprovou aí um aumento para todos os aposentados que significaria um rombo de 7 bilhões de reais nas contas públicas, porque aquilo não estava previsto em orçamento. Quando o PSDB era governo, ele não agia dessa forma. E tanto o senhor quanto o seu partido condenaram o veto que o presidente Lula se viu forçado a fazer nesse caso. Por que isso? Olha, eu faria tudo para pagar esse reajuste, tudo que eu pudesse. Veja bem, o governo gastou 20 bilhões de reais, 1% do PIB, com todo mundo. Deu aumento para funcionário, fez convênios, liberou recursos para municípios. Depois que ele gastou 20 bilhões, ele virou para os aposentados e disse, olha, eu não tenho dinheiro para vocês. Não tem 7 bilhões para os aposentados que ganham 2 salários mínimos em média do INSS. Mas acabou de aprovar 9,5 bilhões da Petrobras para o fundo de pensão da Petrobras. O acionista majoritário da Petrobras é o governo.
Então, usa dois pesos e duas medidas. Por que nos 8 anos anteriores do governo do PSDB isso não chegou a ser feito? Um aumento significativo como esse não chegou a ser dado? O governo do Fernando Henrique sempre procurou dar reajustes. E um erro também não justifica o outro. Mas eles ficaram sempre bem abaixo, não, candidato? O que é incorreto é a forma. Quer dizer, você libera 20 bilhões, depois diz que não tem dinheiro para o aposentado. Não tem 7 bilhões para quem ganha pouco, mas tem 9,5 para completar o fundo de pensão da Petrobras. Uma pergunta sobre educação, candidato. Por que o estado mais rico do Brasil, ele não tem resultados bons na prova... É a última pergunta, Fátima. Na prova Brasil, tem resultados ruins? E é o estado que realmente tem mais... O estado de São Paulo é o primeiro do SAEB. Não, da prova Brasil, que mede de 4ª a 8ª com uma amostragem diferente. Não... Do SAEB, que avalia sistema de educação, São Paulo é o primeiro do Brasil. Mas a avaliação do desempenho dos alunos de 4ª a 8ª, eu tenho aqui com o senhor ver, são 6º em português e 7º em matemática na 4ª, na 8ª, 8º em língua portuguesa e 10º em matemática. Eu não tenho exatamente esse dado. Agora, o SAEB, que é o último que nós temos, que avalia todo o sistema de educação, São Paulo é o primeiro do país. Nós passamos as escolas de 4 para 5 horas aula, 3 dias por semana, 6 horas aula. A partir desse ano, 520 escolas de tempo integral. Criamos a rede técnica, as faculdades de tecnologia, toda a prioridade é a educação. Então, candidato, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a sua participação, a sua entrevista aqui no Jornal Nacional. Para encerrar, então, candidato, que o senhor dissesse, no fim de 4 anos de governo, o que o senhor espera ter como marca do seu governo? Olha, eu quero dizer a todos os brasileiros, o nosso compromisso é com o crescimento. O Brasil perde oportunidades, é o último da fila, não tem um projeto nacional de desenvolvimento. Eu vou ter como obsessão crescimento, emprego, renda, trabalho e os 3 serviços públicos de qualidade. Saúde, cada 10 pessoas, 7 são atendidas pelo SUS. Educação e assumir responsabilidade em segurança pública. Não fugir, não se omitir, mas liderar o combate e melhorar a segurança pública. E se Deus quiser, vamos conseguir. Muito obrigada, candidato, pela sua participação aqui no Jornal Nacional. Amanhã será entrevistada a candidata do PSOL, Heloísa Helena. Na série de entrevistas com os principais candidatos à presidência, o Jornal Nacional recebe hoje a candidata do PSOL, Heloísa Helena, como ficou estabelecido em sorteio. Nós consideramos a entrevista uma oportunidade para que os candidatos expliquem suas ideias e esclareçam questões polêmicas sobre suas candidaturas ou seus partidos. Como ontem a entrevista com o candidato do PSDB ultrapassou os 10 minutos programados, todos os candidatos terão o mesmo tempo, 11 minutos e meio e prorrogação máxima de 30 segundos, que começam a ser contados a partir de agora. Boa noite, candidata. Boa noite. Candidata, no mês passado, a senhora disse que não discutiria com o ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, porque ele era um empregadinho do presidente Lula. A senhora considera essa expressão ofensiva aos brasileiros, já que a maioria deles também é formada por empregados? Não, eu até me arrependo de ter usado o termo empregadinho por uma motivação óbvia. Eu respeito muito as pessoas simples e humildes que nasceram, inclusive, como eu. Mas eu não posso aceitar que os ministros, com tantos problemas que existem no Brasil, eu já disse várias vezes que eu não quero bater boca com o ministro, acho que eles não podem se comportar como moleques de recado do presidente da República. Eu espero ter a oportunidade civilizada, franca, qualificada, de debater com o presidente da República e não ficar no bate-boca. Mas, candidata, além dessa expressão empregadinho, que a senhora até há de considerar meio preconceituosa, porque a elite que a senhora critica usa, mas olha, só um minutinho, a senhora usa outras expressões como safados, lacaios, imbecis. Essas expressões não mostram assim, uma certa falta de tranquilidade necessária ao cargo público? Não. Eu sou uma pessoa absolutamente tranquila. Agora, eu não sou uma pessoa fingida e dissimulada. Eu sei que no mundo da política é um espaço muito sedutor para aqueles que abraçam pela frente e esfaqueiam pelas costas. E eu me sinto igualzinha à grande maioria das mulheres brasileiras, que não aceitam a mentira, a vigarice política, a traição. Eu apenas posso ter o defeito de ser muito franca daquilo que realmente eu acredito. Agora, é inaceitável os ministros, com tantos problemas do Brasil, imagina saírem por aí espalhando que eu vou tirar os estudantes das universidades, que mal estão nas universidades através de 200 mil bolsas do ProUni. Eu jamais retiraria quem teve uma infância como eu, quem passou a situação como eu passei, com uma mãe costureira, virando noites numa máquina de costura, para levar meu irmão a concluir medicina, eu enfermagem, eu sou professora da universidade. Agora, candidata, espalhar pelo Brasil
Williams, espalhar pelo Brasil, pelo Nordeste brasileiro, que eu vou acabar com o Bolsa Família, que muitas vezes é a única coisa de uma mãe pobre e um pai pobre colocar na mesa do filho, simplesmente porque eu digo que o Bolsa Família não pode ser um incentivo para a vivência dolorosa da gravidez na adolescência, tem que estar junto com a escola integral para que a menina possa escolher se vai ser uma cientista no futuro, uma bailarina, uma música, uma esportista. Agora, candidata, junto com a capacitação profissional, com a inserção no mundo do trabalho, com a inclusão no emprego. Então, aguentar isso realmente fica muito difícil. Está então, esclarecida a questão do Bolsa Família, eu só não tenho tolerância com quem é chegado a vigarice político, ao banditismo. Isso realmente eu não tenho tolerância. Agora, a sua experiência num cargo executivo tem 14 anos. Foi na Prefeitura de Maceió como vice. Uhum. A senhora se considera plenamente preparada para exercer a presidência da República? Absolutamente preparada, porque senão, sinceramente, eu não seria candidata. A senhora considera que a experiência administrativa, a experiência num cargo executivo não é necessária para o exercício da presidência da República? Não, porque se fosse assim objetivamente, teria um problema grave em relação à eleição de várias pessoas. O Fernando Henrique, que nunca tinha tido cargo executivo, o presidente Lula. Mas então, a senhora apontaria como exemplos positivos de administração essas pessoas sem experiência? Eu só digo uma coisa a você. Eu não sou mercadora de ilusão, não sou cínica e mentirosa, jamais disponibilizaria meu nome e o programa ao povo brasileiro se eu não me sentisse plenamente capacitada de cumprir essa tarefa. Eu digo sempre duas coisas. Eu estou absolutamente preparada para estar no Palácio do Planalto, enfrentando os sabotadores do desenvolvimento econômico, viabilizando a democratização da riqueza, a reforma tributária, política de saúde, educação, segurança pública, investimentos na indústria, no comércio, no que gera emprego e renda para o meu Brasil. E se eu tiver que voltar à sala de aula, eu também vou estar lá de cabeça erguida, tratando dos temas que são importantes na Universidade Federal de Alagoas. Vamos falar então do seu programa. O programa do seu partido, falando de reforma agrária, diz que não existe saída para o campo brasileiro sem a expropriação das grandes fazendas, sejam elas produtivas ou não. A senhora vai tomar terras de proprietários rurais que produzem e empregam? Não posso, meu amor, porque a Constituição proíbe. Programa de partido trata dos objetivos estratégicos do partido, não tem nada a ver com o programa de governo. Seria impossível fazer expropriação de terra, a não ser que tenha trabalho escravo e plante maconha, porque eu não sou favorável ao narcotráfico, pelo contrário, vai ter um combate implacável ao crime organizado se eu tiver a honra de chegar à presidência da República. Diferente, a Constituição do Brasil é muito clara, porque eu tenho a obrigação de conhecer a ordem jurídica vigente, a legislação do meu país. A Constituição do país é clara. Terra improdutiva, passível de reforma agrária. A nossa proposta de reforma agrária, ela se trata no sentido de assentar 1 milhão de famílias, que daria 200 mil famílias, ou seja, 1 milhão de pessoas. Mas não seria incoerente, candidata, ter isso no programa? Quer dizer, não pode levar o eleitor a pensar o seguinte, que outros itens do seu programa, do partido que a senhora ajudou a fundar, a senhora poderia dizer que não pretende cumprir? Deus me livre. Veja só uma coisa, porque talvez quem não é militante de partido não entenda muito isso. Os objetivos estratégicos de um partido, por exemplo, eu sou uma socialista por convicção. Eu digo sempre que aprendi na Bíblia, antes de ler os clássicos da história socialista, a ser uma socialista. Acho que nada de mais belo existe, é a mais bela declaração de amor à humanidade, de cada um conforme suas possibilidades e para cada um conforme sua necessidade. Objetivos estratégicos é algo que você pensa em implementar em 30 anos, em 40 anos. Não necessariamente constitucionais, candidata. Claro, programa de governo é outra coisa. Programa de governo, ele não pode estar distanciado da legislação em vigor do país. Qualquer questão, quer seja as relações internacionais do Brasil, a autodeterminação dos povos, o que está na área de segurança, de saúde, de educação, nada pode ser feito além daquilo que é legislação em vigor do país. Agora, a senhora fala em socialismo, a senhora é uma socialista por convicção. Então, o PSOL e a senhora defendem o socialismo, mas não defendem nenhum regime totalitário. Não, E também não defendem uma forma democrática. A social-democracia também não é defendida pelos senhores. Olha, então, a pergunta que se coloca é a seguinte, candidata. Nós estamos no momento da eleição. Qual é o modelo de país que a senhora apresentaria como um exemplo para os brasileiros e dissesse assim,
este é o modelo que o pessoal defende para o Brasil. Meu amor, olha, a transposição mecânica de experiências históricas é uma fraude política e desonestidade intelectual que jamais eu poderia compartilhar. Mas na vida prática não há um modelo em vigor? Deixa eu dizer uma coisa. Não há no planeta Terra nenhuma experiência socialista. Então seria desonestidade intelectual da minha parte, desconhecimento de toda a tradição socialista, dizer que eu vou implementar o socialismo. O que eu digo várias vezes, eu não nego minhas convicções. Acho, inclusive, que com essa estrutura anátomo-fisiológica eu não vou vivenciar a mais bela declaração de amor à humanidade. Hoje eu luto pela democracia. A democratização da riqueza, das políticas sociais, da informação e da cultura, da terra e do espaço urbano. Porque a democracia no Brasil não existe. Né? Senadora, me permita. A democracia mas é quando a senhora diz... Não, parece claro, mas é o momento de esclarecer. Mas é por isso que eu estou esclarecendo. A democracia não se consolida porque nós estamos falando o que pensamos. A democracia de um país não se consolida quando 48% de toda a riqueza produzida nacionalmente ela é apropriada por 0,005% das famílias brasileiras. Então, quando eu digo que é importante baixar a taxa de juros para que nós tenhamos 60 ou 70 bilhões de dinheiro novo e limpo, não para colocar nas peças íntimas do vestuário masculino, comprar parlamentar sanguessuga ou mensaleiro, mas para investir no que dinamiza a economia local, gera emprego, gera renda, possibilitar a educação. Veja que coisa maravilhosa, tem lógica um país que investe 10 vezes mais pagando juros da dívida do que toda a área da educação, a educação infantil, que é creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino profissionalizante, educação de jovens e adultos, ensino médio, produção de ciência e tecnologia, que vocês estavam há pouco falando, das incubadoras para a nossa juventude. Existe democracia em um país onde mais da metade dos jovens brasileiros passam o dia todo sem fazer nada, nem estudam, nem trabalham. Candidata, vamos voltar à questão, esse ano que passou agora, com integrantes de declarações suas. Os integrantes do movimento MLST invadiram e depredaram o prédio do Congresso e a senhora se manifestou num discurso no plenário contrária àquela ação, mas ao mesmo tempo disse que o endereço estava errado, que o endereço seria o Palácio do Planalto, do outro lado da praça. Não, queria que a senhora explicasse para nós o endereço não para a destruição do patrimônio público. Mas a senhora é favorável à invasão de prédios públicos? Meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Veja, eu tive um filho que passou 15 dias em coma com traumatismo craniano. Imagina como eu me sentiria se fosse o meu filho que fosse apedrejado com um paralelepípedo, tivesse um traumatismo craniano, ou se fosse o meu filho, o fotógrafo, jogado por uma escada, que ficasse andando nos corredores do Senado com uma cadeira de roda. A sua condenação à violência foi enfática, deputada, senadora, no seu discurso. Mas a pergunta é específica sobre em relação à invasão de prédios públicos. Não, a ocupação de prédios públicos. Se eu tiver a honra de chegar ao Palácio do Planalto, isso não vai acontecer, porque a ocupação de terras improdutivas ou de espaços públicos só se dá quando os governos são tão incompetentes, irresponsáveis e insensíveis que montam o mapa da reforma agrária conforme a violência no campo. É muito difícil a senhora prometer que não vai haver invasão de terras, porque eu estou dizendo que eu vou antecipar. Mas a reforma agrária não se faz num primeiro dia, candidata. A senhora tem que Mas eu tenho que entender mais de reforma agrária do que você, Danada. Não, mas eu não estou querendo. Longe de mim, Eu me coloco aqui no papel de um eleitor ou de um telespectador em dúvida apenas. Mas eu digo para você, você tem razão, porque não é fácil, você tem que fazer todo o processo de desapropriação, você tem que analisar. Eu sei que tem todo um processo de desapropriação, mas tenha certeza, o problema das ocupações de terra no Brasil e da violência no campo, eu digo para você, com a sinceridade de uma mãe. O problema é que os governos passam a fazer a desapropriação de terra, os assentamentos que não são assentamentos, são verdadeiras favelas rurais, porque reforma agrária não é só distribuição de terra, é zoneamento agrícola, é crédito, infraestrutura. É impossível as pessoas permanecerem nas favelas rurais como está acontecendo no país. Candidata, por isso... 30 segundos para a gente não deixar de fazer um fecho para a sua entrevista. Eu gostaria que a senhora dissesse em 30 segundos para o eleitor o que a senhora considera um bom governo. Um governo que possa acolher as crianças brasileiras e a juventude brasileira do mesmo jeito que eu, mãe, acalento os meus próprios filhos. E eu quero também agradecer o carinho, a delicadeza, as flores e os beijinhos que a gente tem recebido nas nossas caminhadas por todo o Brasil. É uma luta que tem que fazer nascer um Davi por dia nos nossos corações, mas estamos firmes, fé em Deus e fé na luta do povo sempre. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Nacional.
Amanhã será entrevistado o candidato do PDT, Cristóvão Buarque. Nesta semana em que o Jornal Nacional entrevista ao vivo os principais candidatos à presidência, hoje é a vez de ouvir o candidato do PDT, Cristóvão Buarque. O tempo é o mesmo concedido aos demais, 11 minutos e meio, com prorrogação máxima de 30 segundos contados a partir de agora. Boa noite, candidato. Boa noite, é um grande prazer estar com vocês. O senhor já teve 2 oportunidades de executar, de pôr em prática as suas ideias, como governador do Distrito Federal e como ministro da Educação do presidente Lula. Como governador, o senhor não conseguiu se reeleger, não passou na prova das urnas no fim do mandato. Não. Como ministro, o senhor foi demitido pelo presidente Lula. Como é que o senhor se credencia à presidência? Porque nos 2 cargos eu cumpri tudo que prometi. Tudo? Tudo. Quando eu estava no governo, em 4 anos, criei a Bolsa Escola, plantei. Mas a Bolsa Escola não foi uma criação do prefeito de Campinas? A Bolsa Escola surgiu em 1986, quando eu era reitor, publiquei um livro dizendo isso, e no primeiro dia de meu governo eu lancei. Campinas, pouco depois, e eu fui lá ajudá-los. E lá não foi Bolsa Escola, lá foi um programa também assistencial, porque era na Secretaria de Assistência, na Secretaria da Educação, comprometido com a educação. E dando a bolsa e investindo na educação, só eu que fiz. Agora, não foi só isso. Ampliamos a jornada, aumentamos 64% de salário de professor, criamos o Poupança Escola. Toda criança da Bolsa Escola recebia, no final do ano, se passasse de ano, um dinheiro, uma caderneta de poupança. Mas só tirar. Então, perdão, candidato. Então, o senhor se candidatou à reeleição. E perdi. Mas perdeu. Mas por uma razão muito simples. O senhor não encara isso como uma demonstração de que o senhor foi reprovado pelos seus eleitores? Não, porque até o último momento as pesquisas me davam como vitorioso. Eu não menti. Mas na hora da contagem? Não, muito simples. Eu errei do ponto de vista político. Acertei do ponto de vista moral. Me neguei a dizer que daria um aumento de 28% aos funcionários. O meu opositor disse que daria e não deu. Isso levou 15 mil pessoas, pelo menos, a mudar de lado. As pesquisas me davam como vitorioso. Eu saí do governo com 83% de aprovação. Então, não considero que foi um fracasso. Tanto que 4 anos depois, eu fui eleito com a maior votação que o Distrito Federal já deu a um político, que foi como senador. E quanto ao Senado e quanto ao Ministério, quando eu cheguei lá, peguei o programa de governo do Lula e disse, isso é para valer. E comecei a executar. Criei o programa de certificação federal do professor, que é o passo do que eu chamo de federalização. Criei o programa de erradicação do analfabetismo em 4 anos, que o presidente em março já disse que eu queria comer cru, que quem come apressado come cru. Criei o programa de escola ideal, que era implantar... O senhor foi demitido pelo presidente. Claro, porque incomodei demais o presidente. E por que então o senhor não pediu demissão? Porque eu ia brigar por fazer. Eu queria ficar na história desse país como ministro que erradicou o analfabetismo. Esse era o sonho, sabe por quê? Porque o resto leva 15 anos para fazer. O ministro anterior ficou 8 anos, eu fiquei 12 meses. Agora eu comecei tudo que precisava eu queria. Comecei com o MEC e aquilo que não dava para fazer no MEC, que precisava de lei, eu dei entrada na Casa Civil. Lá na Casa Civil, nas gavetas da Casa Civil, está o projeto de escola aos 4 anos, está o projeto de 1 ano a mais no ensino médio, com a formação, um ofício para cada um. Não, candidato. Não, claro, mas é o presidente que manda para o Congresso. Sim, mas há uma... Um momento. Mas o ministro não pode mandar projeto para o Congresso. E o que é que o presidente mandou dizer para mim? Que isso ia atrapalhar a reeleição dele, porque ia chegar o prefeito que não ia gostar. Então eles pararam. E eu incomodei tanto que eu saí. Mas e, sinceramente, não seria uma dificuldade executiva? Quer dizer, muitos criticam que o senhor é um homem de ideias, mas que falta uma habilidade executiva. Não, ao contrário. Do ponto de vista executivo, eu fiz tudo. Faltou habilidade política. E eu não queria ter habilidade política dentro de um governo que não dava prioridade à educação. E essa habilidade política não vai ser necessária ao senhor como presidente? Como presidente eu não vou nomear, eu vou nomear o ministro. Eu não vou ser demitido pelo presidente. É claro que eu fiz tudo o que era preciso. Agora, não tive habilidade para entrar naquele meio que é o PT. Sempre fui um PT meio de fora. Não tive, infelizmente não tive. Imagine que eu tivesse tido e estivesse lá ainda hoje. Agora, candidato, a sua principal bandeira nessa campanha, a sua marca registrada é educação. O senhor fala em resolver o problema do analfabetismo, tirar do analfabetismo de 15 a 20 milhões de brasileiros. Agora, durante essa sua permanência no Ministério da Educação, o analfabetismo no Brasil não caiu. Caiu? Eu prometi. Não caiu. Segundo o IBGE, não. Um momento. Candidato. 3 milhões era a meta. Eu coloquei 3 milhões e 200 em sala de aula. A meta era 3 milhões. Eu tenho números aqui do IBGE, colhidos. Em 2003,
no início do mandato do presidente Lula e da sua gestão no Ministério, eram 14.635.519 analfabetos no Brasil. São pessoas com mais de 15 anos de idade. Em 2004, no ano seguinte, eram 14.650.997. São mais de 15 mil brasileiros a mais. Não, primeiro, eu preciso dizer o seguinte, esse termos absolutos é que a população cresce e no Brasil há uma torneirinha aberta. Certo, mas não caiu, né? Não, caiu porque estava na escola. Eu botei 3.200.000 estudando para sair do analfabetismo. Outros entraram. Saem e entram todos os dias. Por quê? Porque a erradicação do analfabetismo para valer só quando fizer aquilo que eu defendo, gente. Uma revolução na educação de base. Tem uma torneirinha aberta por onde todos os dias saem jovens virando adultos analfabetos. Você tem que erradicar o analfabetismo, 15 milhões, a meta era 3, eu botei 3.200, e além disso fechar a torneirinha. Como é que fecha a torneirinha? Comecei, a escola ideal, 6 horas de aula por dia, começamos em 29 cidades, levaria 2 anos para essas 29 cidades. Em 15 anos, 5.561 cidades teriam horário integral. No seu projeto, o senhor defende a federalização do ensino, não é? Do ensino médio? Brasília passaria a controlar as escolas Brasil afora? Não. Como é que... Mantém-se a descentralização gerencial. O prefeito é gerente. Eu até defendo que, em alguns casos, o pai e os professores sejam os donos da escola, gerenciem. Agora, define-se 3 padrões mínimos para todas as escolas do Brasil. O padrão de salário e de formação. O padrão de conteúdo e o padrão de edificações e equipamentos. Mas isso é federalização? Eu chamo federalização, pode se inventar outro nome. Você já reparou que uma agência do Banco do Brasil, ela é igualzinha em qualquer lugar que você for? O funcionário do Banco do Brasil ganha o mesmo salário, não importa a cidade, rico ou pobre, onde ele trabalha. Ele passou num concurso federal. Vocês já repararam isso? O computador dele é bom. Por que a gente sai da agência do Banco do Brasil, entra numa escola, ela é completamente diferente? Mas não tem as peculiaridades regionais que precisam ser respeitadas? Mas claro que tem que ter. Até o Banco do Brasil tem o conteúdo mínimo. Toda criança tem que aprender a ler antes dos 7 ou 8 anos de idade, em qualquer cidade do Brasil. Hoje é impossível, sabe por quê? Porque a desigualdade de uma cidade para outra é muito grande. E a vontade de um prefeito para o outro é muito grande. Você tem que ter uma lei de responsabilidade educacional. O prefeito que não cumprir metas federais fica inelegível. Não existe uma lei federal de responsabilidade fiscal? Por que não tem uma lei federal de responsabilidade educacional? De tal maneira que um programa que vai durar 15 anos, que leva 15 anos, não faço demagogia, 15 anos. Se leva 15 anos, é preciso que de um prefeito para o outro continue. E isso a gente não tem hoje. Por quê? Porque o governo federalizou os aeroportos. Já pensou se cada cidade fizesse o aeroporto como quer? Caixa Econômica é federal, aeroporto é federal, banco é federal. Por que criança não é tratada com o carinho de um presidente da República? Por quê? É preciso fazer com que a educação básica seja uma responsabilidade do presidente. Aí define-se metas para o país inteiro, padrões para o país inteiro. Tolera-se as diferenças de cada um. Um projeto seu como senador foi aprovado agora, que é do aumento do salário mínimo federal de R$800. De onde viria esse dinheiro e quanto representaria de aumento de gasto? Olha, para fazer isso, vai custar R$1,5 bilhão. Isso é aos poucos, isso não é de repente. O Brasil gasta 5 bilhões em repetência. Mas não há, mas não há previsão orçamentária. A gente tem 700... Não tem para esse orçamento. Eu quero ganhar para colocar no próximo. 700 bilhões, não gastam 1%. Vocês têm 3 filhos. Se cobrassem 1% a mais para melhorar a escola, vocês não gastariam? Não, evidentemente que sim. Mas o problema, candidato, é que a partir do momento em que o senhor estabelece que o poder público, o poder executivo, vai bancar um projeto, não é natural que a população lhe pergunte, mas de onde vai sair este dinheiro? Vocês não perguntaram de onde, vocês perguntaram se existia. De onde? Qual é o peso? De diversos lugares. Por exemplo, hoje, se faz uma renúncia fiscal de 35 bilhões de reais, por que a gente não pode tirar 7 para a educação? 7. Hoje as estatais têm um lucro de quase 30 bi. O governo federal acabou de gastar 9 bi para cobrir um rombo do fundo de pensões de uma estatal. 9 bi, eu falo em 7, não só para o salário, para construir escola, para botar horário integral, para tudo isso, 7 bi. É 1% do orçamento. Sabe por quê? Não acha que isso pode frustrar os eleitores, que ainda me permita interrompê-lo, mas é porque realmente é um discurso... Eu fico imaginando a situação daquele professor que imagina assim, opa, um salário mínimo de R$800, o governo vai me dar.
Mas se não há previsão orçamentária, não se sabe de onde vai sair esse dinheiro. Olha, eu achava que o Lula ia fazer uma coisa que seria revolucionária, transformar necessidade em demanda. Quando você cria essa lei, cria uma demanda. As pessoas vão pedir, o dinheiro vai aparecer. Agora, quando você não cria uma lei como essa, você não demanda, você necessita, e necessitado fica de fora. Por exemplo, quem tem dinheiro no bolso, entra no supermercado e demanda. Quem não tem dinheiro no bolso, fica na calçada e necessita. A gente tem que trazer quem está fora para dentro. Professor, tem que virar gente nesse país. Vamos mudar um pouquinho só então. Porque a pergunta mais séria é por que é que não teve ainda um salário mínimo para professor, gente? Tem para toda a profissão. Por quê? Porque deixou-se que é um critério municipal. Vamos definir um salário para professor a nível federal? O professor merece. Outra coisa, o futuro do Brasil está no professor. A gente, quando faz um viaduto, uma estrada, leva de um lugar para o outro. Mas do presente ao futuro, candidato, só a escola, só uma o questão. Professor. O senhor está falando de um assunto que é quase que unanimidade, as pessoas realmente pensam em educação. Sabe que não é unanimidade, senão não estava com 1%. Exatamente, queria perguntar por que o senhor atribui, aonde o senhor estaria errando para que a sua pesquisa não saísse desse patamar de 1%? Porque, por incrível que pareça, é uma novidade. O que é uma novidade? Tem um presidente que diga que a educação é prioridade. Mas outros presidentes já trataram. Nenhum disse. Os outros, acabou de ver aqui o Alckmin. Ele está falando em gestão, choque de gestão, economia. Nenhum fala educação. Eu estou aqui porque eu quero mudar o meu país. E só tem um jeito de mudar. Candidato, é uma revolução na educação. Nós só temos alguns segundos para terminar. Eu gostaria de saber, então, esta é a sua prioridade de educação. Qual é a sua segunda prioridade? Todas as outras. Mas são obrigações. Tem que cuidar da economia, da saúde, da escola, da estrada. Agora, mudar. Fazer um Brasil novo. O Brasil bate numa parede. A gente cresce, mas não distribui. A gente faz estrada, mas tem que fazer cadeia. Vocês viram o noticiário até há pouco, não viram? O noticiário só tem corrupção, só tem desperdício, perda. Só a educação é que vai revolucionar o Brasil. Candidato Cristóvão Buarque, muito obrigado pela sua presença, por essa entrevista aqui no Jornal Nacional. Lembrando que amanhã o entrevistado será o candidato do PT à reeleição, o presidente Lula. Nesta semana em que o Jornal Nacional entrevista os principais candidatos à presidência, hoje é a vez de ouvir o presidente Lula, candidato do PT à reeleição. A ordem das entrevistas foi determinada por sorteio. E como aconteceu com todas as demais, esta terá duração de 11 minutos e meio, com prorrogação máxima de 30 segundos, que nós contaremos a partir de agora. Boa noite, candidato. Boa noite, William. Candidato, o Ministério Público denunciou o que ele chamou de uma quadrilha de 40 integrantes, que teria como núcleo central, nas palavras do procurador, o seu ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e dirigentes do PT, José Genuíno, Silvio Pereira, Delúbio Soares. Segundo a denúncia, eu vou ler aqui um trechinho, os objetivos deles, desse núcleo, eram desviar recursos de órgãos públicos e de estatais para pagar dívidas do PT, antigas e novas despesas, tanto da campanha do PT quanto de partidos aliados. E ainda, segundo o procurador, o objetivo deles era garantir que o PT continuasse no poder, comprando o apoio de outros partidos, numa referência ao mensalão. Candidato, diante de uma acusação tão dura quanto essa, que parte de um órgão politicamente independente, como é que fica a questão ética, uma bandeira, um carro-chefe das suas campanhas eleitorais? Um órgão independente, onde o procurador-geral foi escolhido por mim, sem que eu sequer o conhecesse. Uma demonstração de que o combate à ética significa você permitir que as instituições façam as investigações que possam e precisam fazer. E você sabe perfeitamente bem que no nosso governo, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, tem trabalhado de forma excepcional para desvendar toda e qualquer denúncia. Obviamente que eu lamento profundamente que companheiros tenham feito coisas que ainda vão ser julgados, porque a última instância é o Supremo Federal, mas nós facilitamos que tudo fosse investigado, afastamos todas as pessoas que estavam na alçada do presidente da República, é o que eu posso fazer, facilitamos o trabalho de todas as CPIs. Eu duvido que alguém encontre um deputado que eu procurei para conversar sobre a CPI. A CPI fez o seu relatório, mandou para o Ministério Público analisou, pediu o indiciamento das pessoas. Agora vão ser julgados. Veja, sim, está certo, ainda não chegaram à conclusão. Isso, não chegaram à conclusão, e isso não macula o PT.
Isso pode macular algumas pessoas do partido. Candidato, na denúncia oferecida pelo Procurador-Geral, ele faz referência ao ministro do governo Lula, e além de integrantes do PT. Mais do que isso, nós sabemos também que um Procurador-Geral da República só oferece denúncia quando ele está plenamente convencido da culpa de quem ele acusa. Aí, então, a pergunta que cabe numa situação como essa é a seguinte: o senhor tem dúvidas sobre a idoneidade ou sobre a competência do Procurador-Geral da República, que, como o senhor mesmo disse, foi o senhor que nomeou? Bom, se eu tivesse, eu não tinha indicado. Segundo, o Procurador da República, no meu governo, indicia, porque em outros governos engavetava. No meu governo, o procurador sabe perfeitamente bem, e foi o discurso, William, que eu fiz na posse dele, de que jamais, durante o meu mandato e o mandato dele, haveria qualquer interferência do Poder Executivo para interceder no Ministério Público. É com esse grau de liberdade que eu quero que ele funcione, e é com grau de liberdade, respeitando o Estado de Direito, que eu quero que as pessoas que foram indiciadas por ele vá até o Supremo Tribunal Federal e prove se são ou não inocentes. Candidato, durante todo esse tempo o senhor disse que não tinha conhecimento dessas irregularidades. Duas questões, então. Se o senhor insiste nessa declaração, e que garantias o senhor pode oferecer ao eleitor de que o senhor não pode ser surpreendido novamente no caso de um futuro mandato por irregularidades cometidas por colaboradores seus? Posso. Deixa eu lhe dizer uma coisa com muita tranquilidade, Fátima. Primeiro, eu tenho a responsabilidade por qualquer erro que qualquer funcionário público brasileiro cometer no Brasil. São mais de 1,2 milhão. Eu sou o presidente da República. Se eles cometerem um erro, direto ou indiretamente, eu tenho responsabilidade de agir. Quando eu fico sabendo, eu puno afastando, faço sindicância e as pessoas, então, são investigadas de acordo com a lei. E o ministro não está fora disso. E um outro funcionário, nós temos prendido gente da Polícia Federal. O senhor acha, então, que o senhor também errou, presidente, nesse caso dessas denúncias? O senhor também teria errado? O que o senhor poderia fazer diferente no caso de um novo mandato? Eu só poderia fazer diferente se eu soubesse antes. Eu soube depois que aconteceu. Porque o dado concreto, Fátima, é que muitas vezes, ou por má fé, ou quem sabe até porque estamos vivendo uma guerra política, as pessoas ousam dizer o seguinte: olha, mas o presidente deveria saber de tudo. Ora, vamos ser francos e vamos ser honestos entre nós. Está cheio de famílias que têm problemas dentro de casa e a família não sabe. Está cheio de pai e mãe que ficam sabendo que o seu filho cometeu um delito pela imprensa ou quando a polícia prende. Como é que pode alguém querer que o presidente da República, embora tenha que assumir responsabilidade por todos os atos, saiba o que está acontecendo agora na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, ligada ao Ministério da Agricultura? Mas, presidente, como é que eu posso saber agora o que está acontecendo com os meus ministros que não estão aqui? Mas, presidente, comparar com uma mãe zelosa, apaixonada, cega de amor, o senhor acha que o eleitor espera do senhor esse comportamento ou o comportamento de alguém que possa administrar e organizar, coordenar o governo? Veja, isso não é administração. Administração você administra fazendo o que nós estamos fazendo. Primeiro, fazendo sindicância, mandando prender. Nunca foi preso tanta gente nesse país. E de crimes que começaram em 85, 80, 90, são quadrilhas históricas no governo que estavam embaixo do tapete e que nós resolvemos colocar os organismos públicos para funcionar. E a Polícia Federal tem trabalhado de forma excepcional, o Ministério Público tem trabalhado com a maior isenção possível e a Controladoria Geral da União, que é uma coisa criada por nós, com o ministro indicado por mim, tem feito praticamente todos os relatórios de todas as denúncias. Agora, candidato, porque nós não queremos esconder absolutamente nada. Só uma observação, candidato. No caso específico do Mensalão, esse escândalo de corrupção, na verdade, o governo não denunciou nada, né? A denúncia partiu lá depois daquele escândalo nos Correios e mais tarde com as revelações, as denúncias do ex-deputado Roberto Jefferson. Mas a pergunta que eu queria fazer ao senhor diz respeito à traição. O senhor disse a todos os brasileiros nesse caso que foi traído, mas até hoje o senhor não disse quem foi que traiu o senhor, não deu os nomes dos traidores. Num outro momento, por outro lado, o senhor manifestou solidariedade abertamente a ex-deputados petistas e a ex-ministros seus. Antes de se tornar presidente, a memória que o Brasil tem, candidato, era de alguém que veementemente cobrava punição para quem quer que aparecesse diante de uma câmera de televisão
suspeito de alguma coisa, mesmo que as culpas não tivessem sido provadas ainda. O que foi que fez o senhor mudar tanto de comportamento? Não, primeiro você deve estar falando de outra pessoa. Eu nunca pedi para que ninguém fosse condenado antes de se provar a sua culpa. Até porque... Não, eu afastei todos. Todos que estavam dentro do governo federal foram afastados. Todos. Sem distinção. Todos os funcionários públicos, seja de primeiro, segundo ou terceiro escalão, foram afastados. O ex-ministro da Casa Civil? Foi afastado. O senhor o afastou? Foi afastado. Eu o afastei. Afastei o Zé Dirceu, afastei o Palocci, afastei outros funcionários que estavam envolvidos e vou continuar afastando. Agora, quando se trata de punir, William, punir significa você respeitar o Estado de Direito. Eu quero para todo mundo o que eu quero para mim. O direito de provar que eu sou inocente e o meu acusador provar que eu sou culpado. O governo não acusa, o governo age. O governo não sai para a imprensa dizendo, olha, tal pessoa cometeu um erro, não. O governo pune, afasta e abre sindicância. E os órgãos do Poder Judiciário, da Polícia Federal, é que vão investigar. E isso é a única forma de nós continuarmos combatendo a corrupção e a malversação do patrimônio público nesse país. Antes da gente mudar então de assunto, o seu amigo Paulo Okamoto disse que teria pago uma dívida do senhor de R$30 mil, uma dívida que o senhor nem reconhece. Pelas suas declarações entregues à Justiça Federal, à Justiça Eleitoral, o senhor poderia até ter pago essa dívida. Por que o senhor deixou então ele arcar com esse prejuízo? Veja, primeiro porque ele admite que cometeu um erro de não ter descontado na minha indenização quando eu me afastei do PT. Segundo, eu não devo ao PT. Portanto, eu não deveria pagar. O que eu disse é o seguinte, quer pagar, você pague, porque eu não vou pagar, porque não devo ao PT. Mas o fato dele, de aliados dele, terem tentado tanto bloquear aquela quebra de sigilo, não pode levar o eleitor a pensar que havia algo a esconder, presidente? É um direito dele não querer quebrar o sigilo dele. É um direito de qualquer cidadão. Amanhã isso pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com o William. E nós vamos utilizar todos os mecanismos que o direito nos dá para que nós possamos nos defender. Ainda que fosse uma questão delicada, que indiretamente envolvesse o nome do presidente. Não, ainda que alguém pudesse imaginar que nesse país, um presidente da República, sabe, se entendesse que tivesse qualquer culpa, ficaria muito mais barato ter pago os 29, 28 ou 27 mil reais. Alguma coisa. E eu continuo dizendo, quero aproveitar até a pergunta para dizer o seguinte, olha, não devo, não tomei dinheiro emprestado e por isso não paguei. Ok, presidente, vamos falar um pouquinho de segurança pública. Antes de o senhor assumir a presidência, quando candidato, o senhor repetia, o Brasil não produz cocaína. Para a gente combater tráfico de cocaína, tráfico de arma, tem que fechar as fronteiras, tem que reforçar a Polícia Federal, é um trabalho da Polícia Federal nas fronteiras, nos portos, nos aeroportos do Brasil. Há 4 anos o senhor é o comandante maior da Polícia Federal brasileira e, no entanto, o que se percebe hoje é que o tráfico aterroriza ainda mais a população brasileira. Onde é que o senhor errou? Eu penso que nós precisamos, conversar esse assunto com a maior seriedade. Em primeiro lugar, o Brasil tem praticamente 17 mil quilômetros de fronteira. Não é 17 metros, são 17 milhões. 7 milhões 760 de costa marítima e quase 9 milhões de fronteira seca. Se você tivesse um exército de 3 milhões de soldados e uma polícia federal de 4 milhões, ainda assim você não controlaria toda a nossa fronteira. Mas o senhor, como candidato, parecia desenhar um quadro mais fácil. A Polícia Federal está desbaratando quadrilha e prendendo quadrilha vinculada ao narcotráfico como jamais foi preso nesse país. Como jamais foi preso nesse país. Quando eu terminar a entrevista, eu vou entregar para você um relatório do trabalho que a Polícia Federal fez. Para você perceber, para você perceber é o seguinte, é que quando sai a notícia que a polícia desbaratou uma quadrilha, mas não diz desde quando funcionava essa quadrilha. Dá a impressão de que aconteceu ontem. Não, aconteceu há muito tempo. E nós estamos, não apenas investindo de forma excepcional na inteligência da Polícia Federal, como estamos investindo em criar condições para que ela tenha instrumento para trabalhar. O senhor tem 30 segundos para encerrar. Se o senhor se reeleger, o que o senhor considera que terá cumprido a sua meta se o senhor tiver feito? Veja, eu pretendo continuar dando sequência ao que estamos fazendo. Porque o Brasil vive o seu melhor momento econômico, o Brasil cresce o emprego, cresce a economia, cresce as exportações. A única coisa que cai é o salário, é a inflação e os juros que estão caindo. O resto,
os trabalhadores tiveram aumento de salário, os aposentados tiveram aumento de salário e o nosso tempo acabou. É uma coisa que está baixando também. Ok, muito obrigada, candidato, pela sua participação aqui no Jornal Nacional. Obrigado a você, Fábio. O Jornal Nacional termina aqui. Eu queria só aproveitar a oportunidade para observar que dentro de 2 semanas os candidatos à presidência da República estarão presentes no Jornal da Globo. E no final de setembro, né, Fátima, os candidatos estarão de novo, uma nova rodada de entrevistas no Bom Dia Brasil. Quando então eles poderão falar sobre outros assuntos, educação, saúde, economia, outros assuntos que não foram abordados nessa primeira rodada de entrevistas. É isso, uma boa noite a todos. Chico Pinheiro, boa noite. Boa noite, William. Amanhã você assiste a uma entrevista feita em São Paulo pelo repórter Tunico Ferreira com o candidato do PSL, Luciano Bivar.